queridos, né? Tantos amigos queridos que eu vejo aí, que Jesus possa estar conosco, os bons espíritos nos assistam, né? Só para confirmar, como é a primeira vez, né? Então, Darcy disse que a gente tem 50 minutos de fala, é isso, Darcy? E perguntas, não. Não, hoje não. Tá bom. Então, a gente vai procurar desenvolver o tema. Eu fatiei a mensagem, né? Que está lá no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no Sede Perfeitos, no capítulo Sede Perfeitos, em reflexões para que a gente possa entender muito bem o que o nosso amigo espiritual nos trouxe. Esse espírito protetor que assina a mensagem é oriunda da cidade de Bordeaux, da Sociedade Espírita de Bordeaux, Bordeaux ou Bordeaux, né? Como a gente preferir. Ele faz parte de um grande grupamento, uma falange de espíritos que tiveram grande importância na codificação. A Sociedade Espírita de Bordeaux, ela contribuiu muitíssimo junto com Lyon e Paris para que houvesse a composição da codificação kardeciana. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, a gente tem cerca de 20 e poucas mensagens espirituais vindas da Sociedade Espírita de Bordeaux. Constantino, Fernandino, o Adolfo, bispo de Argel, e outros, né? E, dentre eles, algumas assinadas por um espírito protetor, que não quis se identificar, mas possivelmente era a própria falange, né? Falando conosco. Então, essa é uma mensagem muito rica, em que a gente vai poder perceber muito bem como é que os espíritos nos orientam sobre o comportamento nosso, humanidade, homem aí, humanidade, né? No mundo. Então, a gente começa com a primeira frase. Na primeira frase, os espíritos nos concitam a um comportamento de piedade, dizendo que esse sentimento deve animar o coração dos homens. E piedade a gente vai traduzir por misericórdia, porque nos parece que a misericórdia é muito melhor a gente entender como aquele sentimento em que faz com que a gente entenda as necessidades e as dificuldades do outro. Quando nós falamos de misericórdia, nós nos enchemos de indulgência, que é um dos sentimentos necessários à prática da caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Então, quando nós pensamos em misericórdia, nós, especialmente nos dias de hoje, né, em que a gente vê tantos erros, né, nós estamos cercados aí por uma humanidade conturbada, por uma quantidade grande de irmãos nossos mergulhados nos vícios, nas más tendências, e isso às vezes nos deixa um pouco impaciente, né? Nos deixa assim, olhando o mundo como algo que não tenha jeito, né? Olhando o mundo como algo que esteja desprezado por Deus, ou mesmo o inferno, talvez o inferno até idêntico às narrativas de Dante, né? Então nós nos esquecemos do exercício da indulgência. Olhamos uma reportagem, por exemplo, na televisão sobre corrupção e acabamos desejando o mal do corrupto. Acabamos tendo a tendência de, por impaciência, né, não compreender o estágio evolutivo daquela criatura, né, que, na verdade, só comete o erro, está mergulhado no mal, porque não conhece o bem, né, porque ignora o bem, porque ainda se encontra num momento primitivo da sua vida evolutiva e, portanto, não consegue discernir, especialmente, por exemplo, com dinheiro público, com dinheiro que é feito para que nós possamos ajudar a comunidade, prevalecer os interesses pessoais. Então, a misericórdia, a indulgência, hoje em dia, é uma necessidade premente para nós. Queremos ser aquele homem no mundo ideal, como os espíritos concitam. Então, para que nós possamos ter no nosso coração animado pela piedade, como o Espírito Protetor nos indica, é preciso que a gente compreenda que é necessário ter misericórdia, indulgência. O espírita, nós, especialmente, precisamos nos fortalecer na indulgência. Isso vai nos fazer compreender melhor a situação, vai nos fazer não adquirir dívidas para o futuro,
que no momento que eu estou olhando na televisão e desejando o mal do outro, eu me sintonizo com ele e crio uma coautoria no mal que ele, porventura, vai acontecer. Então, é importantíssimo que a gente vigie isso, tenha misericórdia no coração. Aí, seguindo, ele diz assim: purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que nele demore qualquer pensamento mundano e fútil. Então, ele nos estimula a cultivar pensamentos nobres. Então, estando no mundo, vendo toda essa situação em que nós estamos mergulhados, como é que nós conseguimos estar no mundo sem ser do mundo, como é a proposta do Cristo? No momento em que nós trabalhamos em nós uma adversidade a essa situação que existe. Se a situação que existe é de conturbação, de corrupção, de viciação, de crime, só conseguimos nos distanciar, ficar diversos, se o nosso coração tiver amor, compreensão, humildade, se o nosso amor tiver, no nosso coração tiver amor. Né? Então, o cultivo dos sentimentos nobres é que vai fazer a gente se apresentar diferente. E quando se fala em cultivar, é bom que a gente entenda que o cultivo é semelhante ao cultivo que se faz na natureza, né? Há de se ter paciência, plantar a semente, esperar que ela brote, tirar os matinhos de volta, revolver a terra, esperar crescer, cuidar do broto, deixar o broto firmar, aguar, deixar crescer a planta, até que se dê o momento da colheita. Então, às vezes a gente quer amar de uma hora para outra. Isso, às vezes, não é possível. É preciso a gente cultivar, então, sentimentos relativos ao bem para que a gente um dia possa amar em plenitude. Então, se a gente não consegue ser completamente bom, como Jesus dizia, né, bom só o Pai, a gente pode ter momentos de bondade. Se a gente não consegue ser plenamente amor, a gente pode ter momentos de amor. Então, o cultivo é algo que a gente faz no dia a dia. E a pandemia está nos dando muita oportunidade de cultivo, né? Imagina a gente ficar trancado dentro de casa, com os familiares. Familiar, todos se amam. Nós espíritos sabemos que o negócio não é bem assim, né? Tem sempre aquele que vem de outras encarnações, que está conosco, que tem alguma coisa contra nós, que a gente não se dá muito bem. E aí, esse exercício, esse cultivo do bom sentimento no dia a dia, de às vezes saber calar, de não deixar para lá uma voz, uma fala que não nos é agradável, essa situação de cultivar bons sentimentos, boas ações no dia a dia, é que nos vai fazer pleno no dia. Então, nós precisamos, como ele indica, que floresça em nós a disposição para o bem. Que a gente consiga harmonizar em nós os sentimentos que nos vão fazer fortes, que nos vão fazer mais próximos de Deus, de Jesus, dos bons espíritos. Às vezes, como eu disse, nós criamos um eu ideal, focamos nesse eu ideal, nos mascaramos do eu ideal, dissemos que somos muito bons, compreensivos, humildes, caridosos, mas quando alguém dá aquela pisadinha de leve no nosso pé, aí o leão que estava dormindo, né, surge e põe tudo para fora. Então, esse cultivo é algo que vai nos deixar mais facilmente palatável as situações e as dificuldades, né? E vai nos deixar mais próximos de amar. Então, cada dia, pense bem no outro, reveja o que você está sentindo, cultive, como a gente estava dizendo, boas ações, né? Bons pensamentos, cultive desejos favoráveis ao seu semelhante. E aí, ele, mais uma recomendação, ele diz assim: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística. Então, diz, olha, a gente está pedindo que vocês sejam misericordiosos, cultivem a misericórdia, o amor, sejam misericordiosos, cultivem os bons sentimentos, mas vocês não são santos. Nós não estamos pedindo para que vocês se tornem
os eleitos de Deus nesse momento. Nós não estamos pedindo que vocês se vistam de santidade e adotem comportamentos que não são compatíveis com a vossa encarnação. Então, por exemplo, eu não posso me sentir melhor do que ninguém, porque senão eu traio o meu próprio cultivo dos bons sentimentos. Essa vida mística seria uma vida de adoração, uma vida de separação, uma vida de altar, né? E às vezes a gente se coloca, nós nos colocamos no altar, né? Não que os outros coloquem, mas a gente mesmo se coloca, então a gente já fica diferente. E aí, por exemplo, a gente está na instituição espírita e a gente adota comportamento diverso daqueles que você tem no dia a dia. Um comportamento mais santificado, a voz é diferente, o trato com as pessoas é diferente. Então, ali, na verdade, só tem uma casca, porque o eu real é aquele que compõe o todo. É quando você está no ônibus, no supermercado, no trânsito. Então, o trabalho ele tem que ser geral. A gente não pode viver em sociedade, que é essa a proposta, que a gente não pode fugir a essa vida social, mas nos colocando num lugar falsamente diferente de onde a gente deveria estar, né? Ele diz assim, viver com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Então, se, por exemplo, a gente for convidado a participar de uma festa, mesmo que saiba que na festa, por exemplo, tenha bebida alcoólica, você vá à festa. O importante é que seu comportamento não mude, que você não gere incoerência daquilo que você é e que você prega e que você vive. Outro dia nós estávamos falando sobre mediunidade, na verdade uma capacitação sobre esclarecedor, e alguém fez uma pergunta assim, mas como é que eu faço se o espírito tiver vontade de falar um palavrão? Aí eu disse assim, olha, cuidado com um equívoco. Muitas pessoas acham que deve repreender o espírito. Isso é um equívoco, porque mente sobrepõe mente. Se o médium que está em estado de passividade fizer essa repreensão, ele perde a comunicação espiritual. Como é que ele vai frear a violência, o palavrão? Se ele não fala palavrão. Se no dia a dia isso não está nele. Se ele renega essa atitude. É um exemplo simples, mas para a gente entender. Então, se você renega a atitude errada, se você entende que aquela atitude não é o melhor comportamento que você deve ver, você pode estar em qualquer lugar e você estará bem. O seu comportamento será um comportamento seguro. Então, a gente não pode ter medo de estar na sociedade, porque isso já denuncia que a gente ainda é inseguro nos nossos princípios e nas nossas decisões. Algo em nós é dizer assim, se você for lá, está arriscado você cair em tentação. Abre aspas, fecha aspas. Bom, então a gente precisa atender essa recomendação do Espírito Protetor na mensagem, viver em sociedade. Aí ele continua, sacrificar as necessidades, mesmo as frivolidades do dia a dia, mas sacrificai com sentimentos de pureza, que as possa santificar. Então, sacrificar as necessidades do dia a dia, com propósito. Óbvio que muitos de nós sabem que o mundo ele nos oferece imensas oportunidades de gozo rápido, de satisfação imediata. Mas, em contrapartida, nós sabemos que a satisfação imediata, que é a alegria momentânea, ela é pueril. Ela acaba no momento em que a situação termina. Ela não é duradoura, ela não preenche a alma. Então, se nós precisamos, em algum momento, abrir mão do lazer, da vida em comum com quem a gente gosta, de um momento de arte, que para nós não é essencial, porque a gente sabe que o essencial é o que está no mundo espiritual, na vida maior, o que vai nos preencher para o reino de Deus, que a gente faça isso. Mas que não faça com cabresto. É isso que ele pede. Não é para fazer assim, não, eu vou fazer porque pode ser que a Darcy esteja passando aqui, ela vai me ver, então
eu não vou fazer não, porque se a Darcy me ver, ela pode me denunciar. Aí é cabresto, né? Aí não é de forma pura, santificada. Eu preciso fazer aquilo de forma natural. Claro que, como eu disse, isso é uma conquista, né? No início, o cabresto vai assim um pouquinho, né? Serve um pouquinho para nos nortear. A gente já passou por isso em outras religiões, né? Em que a gente precisou de uma força que nos dissesse: olha, se errar, vai para o inferno, hein? E a gente passou e curou muitos dos nossos males pelo medo, pela apreensão de ir para o fogo do inferno. Então, mas o que ele nos pede é essa pureza de vontade, essa santificação de vontade, em que você faça naturalmente. Então, eu deixei de fazer aquilo porque eu tenho coisa mais importante para fazer. Aí eu me lembro, Chico, né, quando contava que um dia ele ganhou um piano, né, e ele tinha muita vontade de aprender piano, e uma daquelas socialites de São Paulo deu um piano a ele, e quando o piano chegou, ele já estava todo legal, arrumando o piano. Aí a mano chega para ele e diz assim: devolve ou vende, né? Uma coisa assim. E ele ficou, disse que na hora ele ficou um pouquinho tristinho, né? Porque ainda queria aprender a tocar o piano, mas logo entendeu, a alma santa que era, né? Que mais valia o tempo que ele precisava dar às coisas de Deus do que ao prazer de tocar o piano. E a gente não está falando de nada errado, não, né? Tocar o piano é até uma coisa boa, né? Mas ocuparia o seu tempo e retiraria ele do foco. E Emmanuel, firme, né? Estava ali pronto para controlar isso. Então, o homem no mundo, ele precisa, o homem ideal no mundo, né? Ele precisa sacrificar algum desses gozos, não tem jeito. E ele diz assim: sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferente, de características opostas. Não choqueis a ninguém daqueles com quem estiverdes. Então, nada de marcar diferença. A gente não precisa marcar diferença. Ah, não, eu não tomo isso porque eu sou espírita. A gente não precisa marcar diferença. Ah, você não quer tomar? Não, não bebo, eu não bebo. Eu optei por não beber na minha vida. Pronto. Até porque o espiritismo não nos proíbe nada mesmo, né? Então é uma opção individual. Então nada de marcar diferença, né? Ah, fulano, vamos assim, de fazer. Não, não vou não, porque eu acho que isso é coisa de gente inferior, né? Já ouvimos isso algumas vezes, né? Quando a gente faz isso, a gente marca a diferença, né? Ou então diz assim: não, eu agora sou evoluído. Quando eu era assim do mundo, né? Eu fazia assim. E aí a gente marca a diferença. Então não é para ficar marcando diferença, porque é para se ter um entendimento. Mas eu não preciso qualificar o outro, desmerecer o outro quando eu faço a comparação. Eu me lembro que eu era ainda bem pequeno e eu tinha, na minha família, eu tinha alguns comportamentos religiosos que era natural do meu espírito, né? E alguns outros primos não tinham. E eu lembro que as pessoas falavam assim: tá vendo? Tem que ser como Alexandre. E aquilo me dava uma angústia. Até que um dia que eu chamei minha tia, que falava isso, eu disse: tia, não fale mais isso. Por quê? Primeiro, porque criava essa diferença. E segundo, também porque meus primos depois queriam me bater, né? Eu também era bobo, né? Tinha que me defender de algum jeito. Porque eles simplesmente ficavam com raiva daquela atitude de separação. E ele diz assim, continuando: sede joviais, sede ditosos, mas seja a sua jovialidade a que provém da consciência limpa. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto. Quase que não saiu. Então, ser alegre, próspero, é natural para o homem. Nós temos que querer alegria e prosperidade. Eu, por ser espírita, eu não tenho que ser taciturno, lúgubre. Eu não preciso disso. Eu não preciso ter cara feia para ser espírita. Isso é para pessoas, né? Agora, que essa jovialidade, essa prosperidade, seja a da consciência limpa.
deve nada a ninguém, não tem nada que lhe restrinja. Óbvio que ela não pode ser o do deboche, ela não pode ser do exagero, sarcasmo, porque aí não é alegria, né? Foge a alma de alegria. Mas por que não sorrir? Né? Aí algumas pessoas dizem, não, mas Jesus não sorria. Alguém conviveu lá com Jesus, está vendo os quadros que foram pintados, né? E provavelmente o pintor quis dar um ar de seriedade e não deixou Jesus sorrindo, né? Hoje em dia até que já tem. Então, não existe isso. Kardec também, né? Quem disse que Kardec não sorria? Quem disse que Kardec renegava a alegria? Aí diz, não, Kardec disse que o espírito é o sério. Sério significa cumprir conforme se deve os seus deveres, isso é seriedade. É o contrário da bagunça, da desorganização. Seriedade não é sisudez, né? Não é esse o sinônimo. Então, nós temos que observar isso, e ele nos deixa isso claro. Então, veja bem, se nós estamos no mundo, querendo ser o homem ideal no mundo, homem e humanidade, né? Homens e mulheres. Se o nosso comportamento for um comportamento de tristeza, de uma cara carrancuda, quem é que vai querer ser espírita? Especialmente os jovens, os crianças vão olhar para a gente e dizer assim, tá vendo? Eu não quero isso para mim, não. Né? O futuro de alguém que não se mostra com alegria não é o que eu preciso para mim. Então, estar no mundo com jovialidade, de uma vida ditosa, com conforto, né? A gente pode ter o conforto originário do nosso trabalho, a gente não pode ter o supérfluo. Mas o conforto ordinário do nosso trabalho a gente pode ter, né? E ele diz assim, basta reportes todos os atos de vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes e acabastes uma obra, eleveis o pensamento ao Criador e lhe peçais, no arrobo da alma, a sua proteção. Lembrar que Deus é a fonte de todas as coisas. Então, nós, no mundo, não podemos atribuir nem a nós, nem as coisas do mundo, a nossa prosperidade, a nossa alegria, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Porque é Deus que nos dá tudo. Então, no mundo, às vezes, a gente esquece disso. E aí diz assim, fulano, tudo bem? O teu salário está bom? Eu ganho bem, tranquilo. Por que você ganha? Não, eu estudei para fazer o concurso. Eu tenho mestrado, doutorado, por isso que eu consegui isso. Mas quem te deu a oportunidade da vida? Quem abriu as portas da sua mente para adquirir o conhecimento necessário, fazer as provas e passar no concurso? Deus. Então, o homem no mundo ideal é aquele que entrega tudo a Deus antes de fazer e, após fazer, agradece a Deus por aquilo que deu certo. O homem no mundo ideal nunca é aquele que se sente, como o jovem podia dizer, né? Hoje em dia, né? Se acha, como o jovem poderia dizer hoje em dia. Então, o homem no mundo que a doutrina espírita nos apresenta é um indivíduo submisso à grandeza do Pai, que é criador de todas as coisas e é fonte de todas as coisas. O Espírito Protetor nos diz. Ele continua ainda nos esclarecendo, dizendo o seguinte: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde a menor até a maior. Então, caridade incondicional. E significa, na recomendação dele, que sempre temos a oportunidade de fazer a caridade. Portanto, no estágio menor da posição social ou maior da posição social, podemos fazer a caridade. Tem gente que diz assim, eu jogo na loteria, porque o dia que eu ganhar na loteria, um escambozinho disfarçado com Deus, né? O dia que eu ganhar na loteria, eu vou abrir um orfanato, eu vou assistir todos os irmãos que estão nas ruas,
eu vou fazer caridade assim, acolá, aqui, acolá. Bom, não precisa esperar esse momento. O homem no mundo pode fazer caridade com o pouco que tem. É isso que ele nos diz. O homem no mundo pode fazer caridade de ouvir. Pode fazer a caridade de falar, a caridade de ver. Pode pegar o mínimo que tem e dividir com o outro. Como o óbolo da viúva. Lembra? No Evangelho, quando a viúva coloca 2 moedinhas lá no gasofilácio, no templo, e Jesus aproveita isso para ensinar que o que ela deu era muito maior do que os ricos depositavam em grande quantidade. Então, essa caridade absoluta, ela tem que estar em nós em todos os momentos das nossas vidas. Ela tem que ser a caridade do pensar também. Lembra quando nós começamos o nosso estudo, falando da misericórdia, da indulgência? A gente deve exercitar a caridade no pensamento. Às vezes a gente não expressa, mas quando a gente faz um julgamento de alguém, por exemplo, né, a partir de dados que a gente não conhece ou de dados que a gente conhece, a gente pode estar cometendo um erro. Porque se a caridade engloba o perdão, nós devemos perdoar incondicionalmente, de forma absoluta. Mesmo o meu inimigo, Alexandre, bom, é assim que diz o Evangelho, mesmo o seu inimigo. Mesmo aquele que me quer mal, bom, é o que diz o Evangelho, mesmo aquele que lhe quer mal. Porque diz o Evangelho que assim tem mais mérito, né? Porque amando aquele que nos ama, pouco mérito temos, né? Afinal de contas, é só uma troca. Então, a caridade, ela deve se completar. Quando ele fala da caridade absoluta, ela não tem exceções, meus irmãos. Ela está para todos os horários, para todos os momentos, para todos os instantes das nossas vidas. E a gente pode dizer que, às vezes, a gente tende ao exercício da caridade protocolar. Esse termo é meu, tá? O que eu chamo de caridade protocolar? É aquela que a gente faz porque alguém disse que é para fazer. Aquela que a gente faz porque uma instituição, um órgão qualquer, disse para a gente que é assim que se faz. Então, a caridade protocolar é aquela que está determinada. Então, eu tenho dia tal, tanto momento, que entregar uma quantia tal no local tal. Tudo bem, eu faço isso. Ah, eu estou fazendo bem? Sim, está fazendo bem. Está ajudando os outros? Sim, está ajudando os outros. Mas eu não sei se isso a gente pode dizer que é caridade. Porque, às vezes, não atende alguns preceitos da caridade, que tem a ver com o doar-se, o apresentar-se para, para que o bem se faça. Pois, às vezes, aquilo que a gente está doando de forma protocolar é do que nos sobra. Né? Voltando ao óbolo da viúva. Muitas vezes, a gente que labuta na instituição espírita, a gente vê que as pessoas doam coisas que não fazem uso daquilo, porque está sobrando, né? Porque excesso. Uma vez nós falamos sobre caridade, acho que foi no Congresso Espírita Brasileiro no Mato Grosso do Sul. E nós lembramos de uma coisa que aconteceu na instituição, que era assim, nós tínhamos uma lista em que entre os itens tinha fubá. E assim, era um tal de doação de fubá que era impressionante. Então não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha óleo nem açúcar, mas tinha fubá. Aí eu resolvi um dia reunir as pessoas, fazer uma pergunta. Ô fulano, quem é aqui que gosta de fubá? Aí um ou dois levantou a mão. Quem gosta aí, quem come diariamente, 24 horas por dia, bolo de fubá? Aí um ou dois, sei lá, levantou até a mão, meio tímido, que não era verdade, né? Quem consome fubá todos os dias da semana?
Ninguém levantou. Aí eu fui fazendo as perguntas e as pessoas foram entendendo, cada um por si, que se ele não come fubá, não tem que dar fubá para o outro. Se ele come arroz, ele tem que dar arroz para o outro. Porque aí é ato de caridade. Se não, é caridade protocolar. Era só para atender, tem que doar 1 quilo de alimento. E lá doavam 1 quilo de fubá. Então, essa atitude, essa revisão do que é caridade nas nossas vidas, meus irmãos, é importantíssimo. Porque é como a gente elege o que é correto. Às vezes, então vamos deixar de dar alimentos, vou deixar de praticar o bem. Não estou dizendo isso. Faça conforme as suas possibilidades e o seu entendimento. Mas repense a atividade. Repense esse modo ao bem do outro, porque ele pode ter algum tipo de equívoco. Então, esse pensamento é muitíssimo para que a gente possa caminhar e que a gente possa fazer com que a caridade se dê em nós, no dia a dia. Né? Ele continua dizendo o seguinte: nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, unicamente no contato com os seus semelhantes nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-la. O convívio é o mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Então, quando a gente tem um olhar muito para si, movido por orgulho e egoísmo, que são os grandes males da humanidade, e a gente não lança um olhar exterior no mundo, a gente não consegue viver como deveria. Não adianta a gente se esconder do mundo. É preciso a gente estar onde é preciso que esteja. É preciso que a gente esteja onde está o necessitado. Eu sei que neste momento nós estamos passando por uma situação de exceção. Né? Muitos de nós não podem sair às ruas por uma questão de preservação da saúde. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando no estado normal de coisas, né? Onde a gente se isola, até às vezes dentro da religião, e não consegue com isso ajudar o outro. E ele remete ao capítulo 5 do Evangelho, no item 26. Esse capítulo 5 do item 26 trata de pôr termo às provas do próximo. Você pode se pôr termo à prova do seu semelhante? Por exemplo, o indivíduo tem a prova de ser pobre, e aí, pobre financeiramente. E aí ele vai necessitar de alguém que, por exemplo, o ajude a ter comida. Se eu der comida a ele, eu estou atrapalhando ele, porque se ele tem a prova da pobreza, ele tem que pegar o pacote completo, certo? Eu estou atrapalhando ele? Alguém pode pensar assim, né? E fizeram essa pergunta e os espíritos responderam no seguinte sentido: sabeis até onde elas, as pessoas, sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou qual dos vossos irmãos, não irás mais longe? Então a gente sabe quando Deus está mandando parar o sofrimento do outro, dizendo: olha, você já passou, a prova já foi atingida, você já chegou na linha fronteiriça da chegada, a bandeirinha já foi levantada. A gente sabe disso? Se a gente não sabe, a gente não pode se assenhorar de justiceiros. Então, a gente não pode usar isso como desculpa para não viver em sociedade, para não falar do espiritismo. Já ouvi algumas pessoas dizendo assim: não, eu não falo do espiritismo
aí usa aquele dito popular, né? Não se dá pérolas aos porcos, porque está lá no Evangelho, né? Mas com outro sentido. Não, eu não vou falar de espiritismo para alguém que não compreende. Como é que você sabe que a pessoa não compreende? Como é que você não sabe que aquele seria o momento que Deus está dando a oportunidade a ela de ouvir pela primeira vez, ter pela primeira vez o contato com o ensino da doutrina espírita? Por exemplo, pode ser um dos postulados da doutrina espírita, como a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos. Como é que a gente vai mensurar? Como é que a gente sabe disso? A gente não sabe. Então, essa caridade que vai dar convivência é importantíssima. Se a gente não convive, a gente não faz o bem necessário ao outro. Eu no trabalho, as pessoas sabem que eu sou espírita. E sempre eu falei do espiritismo. Sempre que podia, eu falei do espiritismo. Esclareci muitas sobre a diferença das religiões espiritualistas para o espiritismo. E ouvi muitos irmãos nossos do meu trabalho, colegas de trabalho, que eram católicos fervorosos, eram até protestantes. Em determinado momento, na hora de almoço, assim, na próxima encarnação, eu não quero isso para mim. Ué? Alguma coisa de semente já caiu naquela criatura. Então, espalhar o que nós temos de bom, repartir o que nós temos com uma saúde, com uma inteligência, é um dever nosso, é ato caritativo. E a gente só consegue isso olhando para o externo, convivendo com o outro. Ele nos alerta, então, que é preciso que a gente exercite isso, né? Lembrando que conselhos, amparo material, sempre nos é devido. E Deus não pôs em nossas mãos os meios de fazer aliviar os sofrimentos se não fosse para a gente não usar. Se fosse para a gente, se não fosse para a gente, se fosse para a gente não usar, né? Se colocou é para usar. Então, se Deus nos deu meios para que a gente possa ter um comportamento de homem ideal no mundo, de humanidade melhor no mundo, porque a gente reparta isso. O isolamento, estar insulado, não é a melhor receita. Então, por exemplo, hoje a gente vê o movimento espírita, graças a Deus, participando dos movimentos interreligiosos. Imagino, uma vez eu ouvi de uma liderança espírita dizendo o seguinte, porque uma instituição de Umbanda procurou o Conselho Espírita Regional para participar de um evento nosso que tinha sobre mediunidade, alguma coisa assim, e essa pessoa ficou muito inquieta e disse para mim assim, eu não me permiti não, porque a gente vai misturar, daqui a pouco a gente está fazendo práticas umbandistas. Que ideia! Quer dizer que a gente não é seguro no que a gente faz? Quer dizer que a gente tem algum medo que a gente, trazendo alguém de outra religião, a gente vai aderir às propostas religiosas dessa outra religião? Bom, se a gente pensa assim, vai ir logo para outra religião. Porque essa insegurança é uma insegurança pessoal nossa. Não é do espiritismo, não pode ser do movimento espírita. Então, essa junção do espiritismo com outras religiões é um meio delas ouvirem falar do que a gente pensa, nós ouvimos falar do que eles pensam, gerando respeito, gerando bom convívio. E isso é muitíssimo importante para nós. E o homem no mundo, ele tem que ver o externo, lançar o olhar para o externo. Ainda, ele diz assim, não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante convosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis ou cobrais de cinza. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos.
autoculpa, autopunição. Não é isso que o homem ideal no mundo precisa fazer. Nós não precisamos, no nosso dia a dia, nos enchermos dos silícios, mesmo que sejam silícios mentais. Claro que a gente não vai pegar um chicote e se auto-chicotear, que eu sei que isso não vai acontecer. Mas aquelas eu não consigo, eu estou há anos no espiritismo, mas tem isso que eu não consigo. Deus, os bons espíritos, não sei por que ainda andam comigo, porque eu ainda não consigo ser bom, eu ainda sou uma pessoa que tenho raiva, tenho mágoa. Toda vez que a gente faz isso, a gente traz para a gente esse sentimento que Joana de Ângeles diz que é completamente desnecessário e prejudicial, que é essa autoculpa. Porque, na verdade, o que a gente precisa é se conhecer, se entender, situar no mundo quem nós somos e aí lutar no cultivo dos bons sentimentos, em aumentar o volume dos bons sentimentos para que esses cubram os sentimentos negativos. E essa luta é pessoal. Nunca fique julgando o outro. Nunca procure identificar no outro as suas dificuldades. Identifique em si, mas não se puna por isso. Crie meta para acabar com isso. Não, eu sou uma pessoa que me magoou. Eu já falei isso muitas vezes para as pessoas, eu tenho dificuldade eu falo isso sempre justamente para eu trabalhar isso, dificuldade com a injustiça. Quando eu vejo uma injustiça ou algo que me pareça injustiça, isso me afeta profundamente. Isso me gera um desequilíbrio emocional e é muito ruim. E sentimentos negativos. Acumula sentimentos negativos. Então, o que eu preciso? Se eu sei disso, eu preciso trabalhar isso em mim. Eu preciso entender o momento. Eu preciso me entender no momento. Mas eu não preciso me autopunir por isso. Eu não preciso me condenar por isso. Porque isso faz parte. Afinal de contas, lembra do início da nossa conversa? Eu estou no mundo, não sou do mundo, mas entendo muito bem como é que funciona as coisas no mundo, porque eu vivo no mundo. Então, no estágio evolutivo que nós encontramos, o mundo é um mundo de dificuldades, de expiação e provas. Se nós estamos aqui é porque nós não somos santos. Temos as nossas dificuldades ainda por conquistar. Então, essa análise franca, clara, esse autoconhecimento é que faz com que a gente consiga alcançar o ideal, o homem no mundo ideal. Nunca nos siliciando, nos cobrindo de cinza, nos autopunindo, sofrendo, nunca sofrendo. E ele diz assim: nada que seja à custa da ofensa do semelhante. Ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer mal, né? Fazer que se vele, que se prejudique o seu semelhante. Então, nada que a gente tenha pode ser no mundo à custa do semelhante. Isso é uma regra ideal. Se você quer ter alguma coisa, que seja pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelas suas colocações, nunca em prejuízo de ninguém. Mesmo que a coisa pareça, em direito, tem um termo assim chamado res derelicta, significa em latim coisa de ninguém. Então você está passando na rua, achou uma carteira. Está caída a carteira na rua, não viu ninguém, você não sabe de quem é sua. Não. A carteira não veio do nada, caiu do bolso de alguém. Então, se ofende a alguém, não pode lhe fazer bem. Aí você tem que correr atrás, tentar descobrir, identificar a pessoa, né? Esse é a atitude correta do espírita, do homem no mundo, como os espíritas querem que a gente viva.
eu quero passar num concurso, mas eu quero passar a todo custo. Então, nas minhas orações, eu peço, Senhor, elimine todos os candidatos, dê uma febre em todos eles para que eu possa, só eu chegar. Imagina isso. Dá uma greve, Senhor, faz com que tenha uma greve de ônibus, para que só eu chegue. Não dá, né? Não funciona, não faz bem. E serve, então, meus irmãos, para tudo nas nossas vidas. Todas essas recomendações do Espírito Protetor vem nos trazendo é para que a gente possa identificar, como eu disse, um homem ideal no mundo. O homem no mundo como deve ser. Viver no mundo sem ser no mundo, como propôs Jesus aos discípulos. Entendendo mais a miúde essa mensagem, a gente vai ver que tem bastante dica, como nós passamos, para que a gente possa viver melhor. E ele termina dizendo o seguinte: Deus é amor, e aqueles que amam santamente, ele os abençoa. Eu creio muitíssimo nisso. Como disse João Evangelista, Deus é amor. Então, quando nós amamos, santamente Deus nos abençoa. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, meus irmãos. Que a nossa prosperidade, a nossa alegria, a nossa saúde vem da prática do amor. Eu sei que muitas vezes o nosso alcance é muito limitado com relação a isso. Então, às vezes, a gente vê coisas e, olhando, a gente diz, mas eu não tenho saúde, então significa que eu não amo. Não, quem sabe, essa falta de saúde seja justamente produto do seu amor. Vindo ao mundo para sofrer e purgar os erros do passado, fazer muitas vezes sofrer e aprender aqueles que estão próximos de nós, mas, com certeza, com isso, se aproximar mais de Deus e de Jesus. Porque nós sabemos, nós espíritas, né, que o sofrimento não é punição nem castigo, é aprendizado. Porque a vida é eterna e já todos aqueles que fazem parte do rebanho do Senhor, que desejem o bem, estarão reunidos em felicidade. Então, o sofrimento é apenas um veículo, como nos disse Dias da Cruz recentemente, não? Que o amor é veículo. Então, o sofrimento, às vezes, é um exercício de amor, como um veículo para que a gente alcance a felicidade vindoura. Porque Deus nos quer bem. Isso a gente deve considerar em todos os momentos das nossas vidas. Deus nos quer feliz, bem. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha a falar com vocês. Agradeço imensamente ao Espírito Protetor da Comunicação de Bordeaux e a todos vocês pela paciência de estarmos juntos aqui hoje e ir acompanhar a nossa fala. Muita paz a vocês. Oi.